Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Em Dia com a Saúde. Panetone, rabanada, chester, farofa, pavês, refrigerantes, vinho, champanhe. Tá ficando com água na boca, né? Chega às festas, fica todo mundo animadinho, enfia o pé no balde mesmo, sem pensar em muita coisa. Natal, Ano Novo, festas de confraternização, então, é uma atrás do outro. É no trabalho, é nos colegas, é na academia, enfim, em tantos lugares que você perde a conta. Dificuldade de resistir às tentações, então fica muito mais difícil mesmo nessa época. E o que acontece? A gente, às vezes, a maioria das pessoas vai ao excesso alimentar e às misturas prejudiciais de grupos alimentares. E a pessoa acha assim, mas uma vezinha só no ano, carnes gordas, como cupim, costela, picanha, linguiça, são responsáveis por bloquear a metabolização do colesterol ruim no fígado e que entope as artérias, sabia disso? Aí esse um diazinho, dependendo de alguns aspectos aí, pode dar um prejuizão, bebida alcoólica então, abre o apetite, faz as pessoas comerem mais ainda. Eu tô bem, não bebo. Mas que a maioria, daquela comemorada. E dessa forma fica fácil exceder. E as pessoas excedem, a gente sabe disso. Tem gente que eu conheço, colegas que falam assim, opa, amanhã já vou fazer jejum. Olha só a ideia. E pra gente saber bem, sobre esse assunto, sobre os perigos dos excessos nessa época, porque a vida continua, mas a gente tem que dar uma cuidadinha. A gente vai conversar agora com o cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, do INCOR, o doutor José de Lima. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Muito obrigada por atender o nosso convite para falar de um assunto que o pessoal não fica muito atento, ainda mais em época de festas, às vezes nem quer ouvir. Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme falar com vocês aí no Rio de Janeiro, uma cidade que eu adoro, estou sempre aí. Opa! E conversar um pouquinho sobre a nossa rotina, sobre algumas dicas de saúde para que as pessoas possam se prevenir de algum evento cardiovascular, principalmente agora nessas festas de fim de ano. Porque as pessoas normalmente pensam no engordar, mas não pensam nas outras coisas que podem levar a gente a não engordar também, porque se você parte dessa para outra, não tem jeito. E coração é algo muito sério, E as pessoas muitos nessa época não querem nem ouvir os conselhos. Acham que é uma vez na vida, não vai dar problema. Qual é a importância da alimentação na prevenção dessas doenças do coração, doutor? Principalmente em relação a essas comidas que são, às vezes nem tem muito a ver com o clima nosso, mas a gente se tornou adepto nessas festas de fim de ano. Mônica, você tocou num ponto fundamental. Quando você estava fazendo a apresentação, eu fiquei ouvindo tudo aquilo que você citou, tudo aquilo que a gente gosta de consumir, principalmente nessa época de final de ano, e que as pessoas acabam abusando. Como você salientou bem, esses alimentos são extremamente calóricos, são ricos em gordura de origem animal, são ricos em sódio, então eles causam agudamente elevações da pressão arterial, contribuem para aumentar o colesterol e os triglicéridos no sangue, aumentando agudamente o risco de qualquer doença cardiovascular aguda, como infarto agudo do miocárdio, como morte súbita, como emergências cardiovasculares, como a dissecção aguda de aorta, os acidentes vasculares cerebrais. Então, a alimentação exerce um papel fundamental a curto, médio e longo prazo, levando a complicações cardiovasculares. Porque as pessoas normalmente dão aquela desculpa, não, é uma única vez, é um único dia no ano, mas a gente não tem consciência, às vezes, do que a gente fez durante o ano inteiro e que já deixou aí o caminho para que uma vez mais, nesse momento de festa, a pessoa venha nesse excesso, ter um prejuízo maior na saúde. As pessoas não fazem esse balanço anualmente, como você salientou, mas o organismo se ressente disso. O organismo leva isso em consideração. E principalmente agora, como nós temos um grande número de festas de confraternização, todas elas com um excesso de alimentação, com excesso de bebidas alcoólicas, nós temos, além do efeito cumulativo que se tem ao longo do ano, elevações agudas da frequência cardíaca, da pressão arterial, levando ao aumento do risco de todas as doenças cardiovasculares. Que as pessoas comem em excesso, bebem em excesso e muitas vezes acabam tendo um evento cardiovascular algumas horas após esses excessos que elas acabam cometendo. Então, os cuidados que nós temos que ter ao longo do ano
devem ser mantidos também ao longo do mês de dezembro, no início do mês de janeiro, quando as pessoas acabam se excedendo, para que elas possam desfrutar desse período de confraternização, possam esquecer todas as dificuldades desse ano de 2016, que foi terrível, mas que possam aproveitar, né? Já que a confraternização ela é saudável, ela traz benefícios à saúde, ela libera endorfina, ela ajuda a reduzir a pressão arterial, ou seja, as pessoas se sentem bem e tem um benefício também, se sentir feliz, relaxado, entre amigos, entre familiares, faz bem ao coração. Então, se as pessoas não se excederem e principalmente tomarem alguns cuidados com a manutenção da atividade física e se hidratarem muito nessa época, não deixarem de beber sucos naturais e água principalmente, elas vão poder passar com um pouquinho mais de tranquilidade esse período. E uma coisa que eu constatei ontem mesmo na academia, eu falei, gente, a academia está vazia, né, esse período. Falou, a maioria do pessoal deixa, quer dizer, deixa a atividade física. Eu mesmo já tive 4 confraternizações, mas como eu como de 3 em 3 horas, a fome não fica tanta na hora das reuniões, então eu como muito pouco. Mas a academia praticamente fica vazia, quer dizer, além dos excessos, a pessoa ainda abandona alguns hábitos que poderiam talvez amenizar esse problema, no caso da atividade física? Mônica, a sua observação é absolutamente correta e você é uma exceção. Porque as academias ficam realmente vazias. Já observei isso também essa semana, na academia que eu frequento. As pessoas param de frequentar, elas parece que deixam um pouco toda a rotina, não só do trabalho, mas também de prática de atividade física. Então, isso traz uma piora significativa para a condição de saúde daquela pessoa. Então, manter a atividade física, manter a sua rotina, a exceção da sua rotina de trabalho, e se hidratar bem, vai fazer com que elas possam se ressentir menos de todo esse excesso de alimento, de alimentação e excesso de bebidas alcoólicas. E como você comentou no início da nossa conversa, essa alimentação ela não é muito adequada para o nosso clima. Ela é muito pesada, né? Mas acabam sendo nós acabamos incorporando essa dieta que é eminentemente europeia ou da América do Norte, que é extremamente calórica, que é gordurosa, que é rica em sódio, mas que para o nosso clima, muitas vezes no final do ano, temperaturas extremamente elevadas, ela não é a mais adequada. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que fica hiper quente aqui. Agora, as pessoas também se fiam muito numa coisa, Dr. José de Lima, aos ouvintes que ligaram agora o rádio, eu estou conversando com o Dr. José de Lima, que é cardiologista, cirurgião cardiovascular do Instituto INCOR, lá de São Paulo. Doutor, as pessoas normalmente falam assim, não, amanhã eu tomo faço uma misturinha que eu aprendi, porque é desintoxicante. Essas misturas, elas funcionam como se fosse um elixir mágico. Muitas pessoas se utilizam dele, né, no dia seguinte de desintoxicar. Isso funciona ou não? A pessoa tem que realmente ter a disciplina. Não, infelizmente isso não funciona, Mônica. O organismo não reage dessa forma. O organismo rapidamente absorve o açúcar, a gordura, o sódio, metaboliza isso e acaba transformando em gordura, que se deposita nas artérias, que leva ao desenvolvimento de todas as doenças cardiovasculares que as pessoas já estão acostumadas a ouvir no seu dia a dia. Mas, infelizmente, não existe isso. Não adianta a pessoa ter um excesso num dia e falar, ao dia seguinte eu vou jejuar. Acaba sendo até pior para o organismo. Então, eu conheço colega que jejua antes para poder comer muito. Deve estar ouvindo agora, porque tem aqui na rádio. Até pior. Aí come muito, muito mesmo. Aqui tem uma perguntinha do Pedro Luiz, de Vila Valqueire, doutor. Ele está falando aqui, eu estou com o aparelho do mapa cardíaco e minha mão inchou muito. É normal que eu tenha, ou ele tem que trocar o aparelho do braço? Isso é comum, no caso? Eu não sei exatamente a que aparelho que ele está se referindo, né? Se ele é, por exemplo, um portador de marca-passo, ou se ele está com algum aparelho para fazer, que nós chamamos de holter. Então, enquanto tiver com esse dispositivo, é normal, o braço vai quitar, o dispositivo vai ficar um pouco mais inchado. E se for um marca-passo, muitas vezes as pessoas que a gente implanta o marca-passo, como nós implantamos, passamos o eletrodo pela veia até chegar ao coração, se for implantado do lado direito, que é o mais comum, a pessoa também vai ter um pouco mais de edema naquele braço. E é aconselhável procurar o médico, porque tem pessoas que têm marca-passo, ficam, o coração parece que dispara com mais facilidade de qualquer coisa. Não sei se isso é verdade, né? É verdade, a pessoa tem que sim fazer o acompanhamento, o segmento, para fazer a avaliação rotineira do marca-passo e eventualmente reprogramá-lo. Então, o senhor como cirurgião, né, que já pegou tantos casos assim,
Que conselho o senhor daria para as pessoas justamente aproveitarem a ceia, mas de uma forma mais consciente, mais saudável, para não vir a ter esses prejuízos na saúde, perder a qualidade de vida por causa de um único dia, né? É muito difícil falar para as pessoas que elas incorporem todos os hábitos saudáveis de vida à sua rotina. Muito poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, o que a gente pede para que as pessoas, nessa época, que elas vão ter um grande número de confraternizações, vão se exceder um pouco mais na dieta, que elas mantenham a rotina de atividade física, que isso é fundamental para ajudar a queimar o excesso de calorias que elas vão consumir, ajudar a baixar a pressão arterial, ajudar a baixar a glicemia, a taxa de açúcar no sangue, e que elas se hidratem muito, principalmente algumas horas antes do período em que elas vão participar dessas confraternizações, não só porque isso vai fazer com que elas ingiram uma quantidade menor de alimentos e de bebidas alcoólicas, mas como vai dar mais ferramentas para que o organismo possa se adaptar rapidamente a esse excesso de sódio e de gordura que ele vai receber em poucas horas. De tudo um pouco, aproveitar assim suavemente, para que a pessoa não fique também, seja antissocial lá em participar, se ela se sentir assim, mas também ela cuide da saúde dela, que é o patrimônio que ela tem. É o maior patrimônio, né? É a saúde, porque senão a gente não vai para frente se não tiver a saúde. E precisa ter juízo na cabecinha, né? No coquinho. E a gente tem informação. Um pouco. E tendo informação justamente aqui, a gente está conseguindo isso com o Dr. José de Lima. Doutor, existe algum site meu onde as pessoas possam ter informações justamente para poder ir adquirindo, obviamente, além da visita periódica ao médico, que é importante, ter essa orientação? Tem. Se as pessoas procurarem o meu site, elas vão encontrar lá Dr. Lima, doutor por extenso, não BR, doutorlima.com.br. Vou encontrar todas as mídias sociais, links, dicas, o site das principais sociedades brasileiras e internacionais de cardiologia, com dicas de saúde, de todas as informações que as pessoas precisam ter para se prevenir das doenças cardiovasculares que matam aí quase 40%. E são preveníveis. Todos os anos, principalmente a população feminina nos últimos anos. As pessoas vão poder se prevenir com um pouco mais de facilidade. E realmente, a gente tem que se prevenir, porque prevenir é melhor do que remediar, principalmente quando se trata de saúde. Doutor, muito obrigada, eu espero poder contar com o senhor outras vezes aqui. Um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso e até em breve para a gente continuar esclarecendo aí, porque dúvida é o que não falta com nossos ouvintes, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, é sempre bom, entre aspas, retornar ao Rio de Janeiro, a cidade que eu frequentava durante muito tempo, quando eu era criança, adolescente, tenho grandes lembranças. A cidade, sem dúvida, a mais bela do mundo. É uma oportunidade, um privilégio poder conversar um pouquinho com vocês e estamos à disposição. Muito Se vocês solicitarem, nós voltaremos a nos falar. Muito obrigada. E um grande Natal para São Paulo também, porque eu tenho minhas primas aí também. Meus primos. Um bom dia. Para quem ainda está aqui na cidade, bom Natal. Quem está ainda, né? Para estar fugindo da cidade. Então, bom dia, muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E eu conversei aqui com o Dr. José de Lima, que é cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração lá de São Paulo, falando sobre, justamente, gente, não vamos exceder, tá bom? Vamos cuidar da saúde, www.doutorlima.br, e você vai ter todas as informações para prevenir aí e ter qualidade de vida de uma forma menos onerosa e se divertir aí, tá bom? Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.